Chama o arquiteto. Chama o arquiteto. Apoio. Refinar e Revestimentos em Caruaru. WhatsApp 81 99186 7266. Olá, bom dia para todo mundo que nos ouve, bom dia para todo mundo que nos assiste aqui no Manhã Cidade. Gente, olha só, presta atenção, hein? Eu acho que sei qual é o motivo que está fazendo com que o seu forro de gesso viva rachando. Ó, quase que 90% das vezes que eu vou a um imóvel e que as pessoas reclamam de rachadura no gesso, tem algo em comum ali, 90% das vezes, é a falta da junta de dilatação. Tem gente que chama de junta dilatação, junta de dilatação, forro tabicado, tabica, forro dilatado, tem vários nomes, mas resumindo é um elemento, é um artifício que a gente usa para evitar as rachaduras no forro de gesso, tá? Vou falar do começo, tá? Já falei aqui algumas vezes que todos os materiais eles expandem no calor, aumenta de tamanho quando a temperatura está mais alta e se contrai, tá? Eles diminuem quando a temperatura está mais baixa. E não é só assim, verão, inverno não, hein? Mudança de temperatura tipo tarde e noite já é o suficiente para que os materiais mudem de tamanho. É uma mudança bem imperceptível, por isso que a gente nem sabe que isso acontece. Mas acontece e é o suficiente para causar problemas como rachaduras. Pois bem, então é para isso que serve a junta de dilatação, tá? É um espacinho, gente, que nós deixamos entre o forro de gesso e a parede. A gente não deixa com que o gesso toque na parede. Deixa um espacinho ali de uns 5 centímetros, suficiente para que o gesso se expanda, aumente de tamanho, né, cresça, sem tocar na parede, sem ficar ali preso, e por isso ele não vai rachar. Ele vai ter espaço para seguir o seu fluxo físico natural, sem causar rachadura, fissura ou trinca. Rachadura, fissura e trinca, já falei aqui também no Chama Arquiteto, acho que você já sabe do que é que eu estou falando, né? Pois bem, Plácido, quando é que eu não preciso fazer a junta de dilatação? Eu diria que você sempre precisa, tá? Na verdade, eu sempre recomendaria que em qualquer situação, fez forro de gesso, então utilize a junta de dilatação. A não ser que sejam espaços bem pequenos, tá? Ambientes menores, tipo um lavabo, tipo um banheiro pequeno, banheiro grande não, um banheiro pequeno, talvez você não tenha aquela obrigatoriedade de fazer a junta de dilatação, porque nós temos pouca massa de gesso ali, né? Tem pouco espaço, então essa pouca massa vai conseguir crescer, diminuir, sem precisar dessa junta de dilatação sem rachar, tá? Mas assim, recomendação é que faça, tá, gente? Vamos pecar pelo excesso. Qual que é a desvantagem? Bem pouquinha. A desvantagem da junta é simplesmente o preço, o custo na hora de você fazer o seu forro de gesso, porque obviamente o profissional vai ter mais trabalho, afinal de contas tem que fazer todo acabamento, tem todo um esqueminha ali para montar essa junta de dilatação, vai ter mais trabalho, então ele vai precisar cobrar um preço a mais. Mas é pouco, tá, gente? A diferença é bem pouca e por isso eu sempre aconselho, afinal de contas, vale muito mais a pena você gastar um pouco a mais do que pouco tempo depois você ter o seu forro de gesso já trincado ou rachado, né? Às vezes um mês depois, só porque teve uma mudança de temperatura um pouco mais brusca, o seu forro que estava novinho, recém-reformado, recém-feito, está rachado porque você tentou reduzir um pouco do custo em algo que era tão insignificante. Então eu aconselho sim que você sempre utilize a junta de dilatação. Então recapitulando aqui, todos os materiais do mundo, da natureza, expandem no calor e diminuem no frio, tá? Não é diferente com forro de gesso e por isso que nós precisamos deixar aquele espaçamento ali chamado de junta de dilatação para que ele tenha como crescer sem tocar na parede, ele tem espaço para isso e não rache. E sinceridade, assim, acho até um pouco mais charmoso quando a gente vai em um ambiente e vê que o forro está meio que flutuando ali, não está tocando na parede. Se você usar a criatividade, pode colocar uma iluminação ali, obviamente, precisa de um pouco mais de capricho na junta, tá? Mas pode sim colocar uma iluminação, fica bem bonito, tá? Dicas de hoje foram dadas e a gente volta a se encontrar quando? Obviamente que na próxima segunda-feira, aqui na coluna Chama Arquiteto. Então, um beijo para todo mundo e fui. Tchau!
Chama o arquiteto. Apoio. Refinare Revestimentos em Caruaru. WhatsApp 81 991867266.